Beleza, galera? Bem-vindos de volta. Professor Regis Ribeiro, que legal! Sintam-se abraçados, o carinho é muito grande e a saudade nem se fala. Principalmente daqueles alunos que a gente fica, acorda ao ventilador, para de olhar para as paredes, tá bom? Estamos com muita saudade de vocês. Então o lance é o seguinte, hoje nós vamos dar início à nossa aula de radiciação, parte 4. Legal? Nós vamos dar continuidade ao conteúdo e hoje então na parte 4 veremos racionalização. O que será racionalização? O que será racionalizar uma fração? Um número racional ou irracional? O que será? Com denominadores irracionais? Tudo isso você vai aprender na aula de hoje, então prepare seu lápis, borracha, caneta, caderno, a bolachinha, a aguinha, porque vai começar. Beleza? Então fica tudo preparado enquanto você pega o seu, o Negrão vai preparar o dele também e calçar a luva de boxe para atacar esse conteúdo. Estou chegando! Que legal! É isso aí, galerinha. Então vamos começar. Você vai acompanhar pela apostila 1, capítulo 3, página 73. Antes de mais nada, eu quero te avisar que este conteúdo está à frente de um outro chamado radicais semelhantes. Depois, na sequência deste conteúdo, nós vamos verificar e vamos assistir às aulas de radicais semelhantes, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, também, por favor, inscreva-se no nosso canal, Prof. Regis Ribeiro, deixe o seu like ao final da aula que com certeza você vai ficar contente. Aqui está a cara do aluninho que está muito interessado em aprender, porém ele está se fazendo uma pergunta. O que é racionalização de denominadores? Então o Negrão vai ensiná-los. Tudo bem? Então vamos lá. Racionalização de denominadores é o processo de tornar um denominador irracional em um numerador racional sem alterar o valor numérico de uma fração. A bula de remédio diz, mais uma vez, racionalização de denominadores é o processo de tornar um denominador irracional em um número racional sem alterar o valor numérico de uma fração. O detalhe é o seguinte, ele está dizendo que vai aparecer uma fração, que o cara de baixo da fração é uma raiz, ok? Irredutível, por isso que ele é um número irracional. E aí nós vamos aprender técnicas de como eliminar a raiz desse cara de baixo, do denominador, sem alterar o valor numérico da fração. Este é o lance da racionalização. Você está pronto para começar. Vamos lá. Considerando que uma fração não se altera, se multiplicarmos o seu numerador e o seu denominador, em outras palavras, o cara de cima e o cara de baixo, por uma mesma constante não nula. E esse caso que ele está dizendo, uma mesma constante não nula, é a nossa brincadeira do supletivo. Posso multiplicar o cara de baixo e o cara de cima pelo mesmo valor, que não vai alterar o valor da fração. Vamos aproveitar essa propriedade e faremos a constante ser de tal forma que o denominador passe a ser racional. Em outras palavras, o denominador vai desaparecer com a raiz. A constante usada para esse propósito será chamada de fator racionalizante. Então já anote essa informação. Fator racionalizante vai ser o cara que eu vou multiplicar em cima e embaixo na fração para não alterar o seu resultado. Iremos considerar, basicamente, 3 situações. Vamos à primeira. Primeiro caso. O denominador irracional é dado por uma raiz quadrada. O fator racionalizante é a própria raiz. Repetindo, o denominador, no primeiro caso, o denominador irracional é dado por uma raiz quadrada. O fator racionalizante é a própria raiz. Em outras palavras, vamos ver a aplicação. Em outras palavras, você tem uma fração que o denominador é uma raiz quadrada. Esse é o primeiro caso. Repara, uma fração
e o denominador é uma raiz. Só que é uma raiz quadrada, o índice é 2. Então o fator racionalizante é a própria raiz. Então o cara que eu vou multiplicar em cima e embaixo é a própria raiz. Olha só, 5 raiz sobre raiz de 3, fator racionalizante é a própria raiz. Multiplico por raiz de 3 em cima e multiplico por raiz de 3 embaixo. Então esse é o primeiro caso da racionalização, quando o denominador é uma raiz quadrada. Legal? Vou usar a multiplicação com o fator racionalizante em cima e embaixo com o mesmo fator, que nesse caso é a própria raiz. Veja o que acontece. 5 vezes raiz de 3 está aqui. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, porque você joga os dois 3 multiplicando dentro da raiz. E você já sabe quanto vai dar esse cara. Se você tem uma raiz pelas propriedades, que o índice é igual ao expoente do radicando, um abraço para o gaiteiro. Olha só, o resultado embaixo é 3. Desapareceu a raiz e ficamos, depois de racionalizar, como 5 raiz de 3 sobre 3. Tcharam! Então, aplicamos o primeiro caso da racionalização. Qual é o caso? É quando o denominador é uma raiz com índice 2. Então, o fator racionalizante é a própria raiz. Você multiplica em cima e embaixo. Automaticamente, na parte de baixo, vai desaparecer a raiz. O resultado será somente o radicando. Compreendeu? Então, veja só. Exercício. Só me perdoe porque não é da página de vocês. Esqueça a página 39, esqueça exercício 9. Racionalize os denominadores. Tudo bem? Eu tirei de uma outra fonte de informações. Exercício 9A. 1 sobre raiz de 13. Pelo primeiro caso, o denominador é a raiz quadrada de alguém. Então, o fator racionalizante é a própria raiz. Sim ou não? Então, nós vamos multiplicar por raiz de 13 em cima e raiz de 13 embaixo. Esse cara é o fator racionalizante, a própria raiz. 1 vezes raiz de 13 é raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 é raiz de 13 ao quadrado, porque você vai jogar as duas como multiplicação dentro do radicando. Raiz de 13 ao quadrado na raiz quadrada, o resultado é 13. Já fomos direto. Bacana? Tranquilo? Pau na boleira. Vamos lá. Segundo caso, senhoras e senhores. O segundo caso, o denominador irracional é dado por uma raiz do tipo raiz com índice n, e esse n agora é diferente de 2. Ok? É maior do que 2. E o radicando a elevado a m. Tudo bem? Todo o número inteiro eu consigo escrever numa forma de potência. Certo? O fator racionalizante é raiz enésima, é o mesmo índice, repara. Raiz enésima de a elevado a n menos a. Pode repetir, professor? Então, o fator racionalizante, o cara que vai aparecer para a gente multiplicar em cima e embaixo, vai ser a mesma raiz com o mesmo índice que está aqui em cima, beleza? Só que o radicando é uma potência cujo expoente vai ser n menos m. N menos m. Se você achar difícil de memorizar isso, é só você olhar o m e me dizer quanto falta para dar o n. Professor, dá um exemplo, é melhor. Vamos ver a aplicação, então. Segundo caso. Então, nós temos aqui, ó, uma fração e agora a raiz que está no denominador, o índice não é 2. Nesse caso, o índice é 8. Tudo bem? E aqui dentro nós já poderíamos ter colocado 8 também, que é 2 ao cubo. Mas, para ficar explícito do jeito que a gente quer, ó, raiz enésima, que o radicando é a elevado a m. Quem é o n? 8. Então, agora é o seguinte, o fator racionalizante é a própria raiz com o mesmo índice. Então, quem vai multiplicar em cima e quem vai multiplicar embaixo é a própria raiz com o índice 8. Vou repetir. Vou multiplicar por uma raiz aqui de índice 8. E embaixo também uma raiz de índice 8. Quem estará dentro da raiz? O próprio 2. Ó, é o próprio a que está lá. Então, o próprio 2 vai dentro da raiz em cima e dentro da raiz embaixo. E o expoente do 2 é n menos m. 8 menos 3. Em outras palavras,
Quanto falta? Você tem 3. Quanto falta para chegar no 8? 5. Legal? 8 menos 3 é 5 e 3 falta 5 para chegar no 8. Vamos ver? Vamos lá. Então, o fator racionalizante é a raiz com o próprio índice, só que agora o radicando vai ter um expoente n, que é 8 menos n, perdão, n de nariz, que é 8 menos m de Maria, que é 3. Legal? Fica 8 menos 3. E vai dar 5. Olha só. Então, você tem 3, falta quanto para dar 8? 5. Então aqui é 5 e aqui é 5. Tem que ser nos dois, professor. Claro, na definição a gente disse que sempre que você multiplicar um cara em cima e o mesmo cara embaixo, você não altera a fração. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Olha só. Em cima continua como 3, que multiplica raiz à oitava de 2 à quinta. Você sabe que é 2 à quinta, hein? E aqui dentro, você vai manter a mesma raiz pelas propriedades da aula passada e multiplicar os dois radicandos na parte interna. E aí, nesse caso, quando eu multiplico a mesma base, eu somo os expoentes. É fácil de aprender. Se você já quiser colocar 2 elevado a 8, pode. Colocar 2 ao cubo vezes 2 à quinta para depois fazer isso, também pode. Tudo bem? O importante é que você aprenda. Legal? Agora você tem uma raiz com índice 8 e o expoente do radicando também é 8. Ah, entendi. Automaticamente ele vai sair da raiz. Olha só. Raiz oitava de 2 a oitava. Então, um abraço para o gaiteiro. O resultado deu 2 e a raiz desapareceu da parte de baixo. E olha o radicando de cima. 2 à quinta é 32. Até meia-noite. Beleza? Vamos fazer um exercício. Saca só. Racionalize os denominadores. Lembrando que não é para você acompanhar por essa página e esse exercício, porque o Negrão tirou de outra fonte de informações. Então, item B. Você tem uma fração que precisa ser racionalizada. Essa raiz tem que desaparecer aqui de baixo. Legal? Só que ela não é raiz quadrada. Se fosse raiz quadrada, seria a própria raiz. Então, o fator racionalizante, em cima e embaixo, vai ser raiz com o índice 7, o radicando vai ser 5, e o expoente do radicando vai ser 7 menos 3. Quanto que é 7 menos 3? 4, professor. É isso aí. Legal? Ou, você tem 3. Quanto falta para dar 7? 4. Então, saca só. Multiplica por o fator racionalizante em cima e embaixo. Então, continuando, você já sabe o que vai acontecer aqui embaixo, ó. 5 vezes raiz de sétima, que o radicando é 5 à quarta. Olha lá. E você, nesse caso, está multiplicando os dois camaradas dentro da raiz. Você sabe que quando você multiplica a mesma base, você soma os expoentes. Legal? Por que eu posso fazer isso, professor? Porque pelas propriedades vocês viram que nós podemos multiplicar duas raízes desde que elas estejam no mesmo índice. Tem o mesmo índice? Pode jogar para dentro. Olha lá. Então, 5 ao cubo vezes 5 à quarta é 5 elevado a 3 mais 4, que é 5 à sétima. Ok? Agora você já sabe como vai terminar essa brincadeira. Esse 5 vai sair da raiz. Beleza? O Negrão está com preguiça, eu vou deixar como 5 à quarta mesmo, ao invés de colocar 625. Ok? Então, só que tem um porém. Dá para simplificar aqui, meu brother? Sim ou não? Passa a vara em cima, passa a vara embaixo, porque o 5 está multiplicando todo mundo em cima e embaixo também. Ou seja, aqui é 5 vezes 1 que está escondido. Então, eliminando, o correto seria raiz com índice 7 de 625. Mas pode ficar 5 à quarta. O importante é você pegar o jeitão. Tranquilo? Maravilha? Então, recapitulando. Se você tem uma raiz, que o denominador é uma raiz... Perdão, você tem uma fração, que o denominador é uma raiz quadrada, o fator racionalizante é a própria raiz que está aqui embaixo. Quando você tem uma fração que o denominador é uma raiz com um índice diferente de 2, então o fator racionalizante vai ser a raiz com o mesmo índice, a mesma base da potência no radicando, porém o expoente no radicando vai ser 7 menos 3, nesse caso aqui, que é o N de navio, que é o índice, menos o expoente. Em outras palavras, você tem 3, quanto falta para dar 7? Ok? Beleza? Então vamos para o terceiro caso. Terceiro caso. O denominador irracional é dado por uma expressão irracional do tipo. Então, se o denominador
é raiz de A mais raiz de B, ou seja, está aparecendo mais que uma raiz embaixo. Só lembrando, galera, que necessariamente não vai precisar aparecer as duas raízes. Pode aparecer uma raiz e um número inteiro. Ou o número inteiro e uma raiz. Mas tendo uma raiz e mais alguém ou menos alguém, vai ser o terceiro caso. Nesse caso, o fator racionalizante será raiz de A menos raiz de B. Só troquei o sinal do segundo cara. Aqui agora, e se o denominador for raiz de A menos raiz de B, o fator racionalizante será raiz de A mais raiz de B. Por que mais, professor? Porque eu só troco o sinal do segundo camarada. Nós veremos agora que esse cara tem um apelido bacana que você não pode esquecer. Conjugado. Aquele camarada é o conjugado. Vou explicar mais uma vez então. Se você tem um número qualquer, por exemplo, raiz de A mais raiz de B, lembrando que esse número necessariamente não há necessidade de as duas serem raiz. Apenas uma é necessária. Se duas vierem, tranquilo. Raiz de A mais raiz de B é o conjugado de raiz de A menos raiz de B. Repara, esse cara é o conjugado desse. E automaticamente esse, olha lá, ó, raiz de A menos raiz de B é o conjugado de raiz de A mais raiz de B. Em outras palavras, um é o conjugado do outro. O outro é o conjugado do um. Repara que para você encontrar o conjugado, basta você trocar o sinal do segundo camarada. Sempre do segundo camarada. Raiz de A mais raiz de B, o conjugado é raiz de A menos raiz de B. E se você tiver raiz de A menos raiz de B, o conjugado será raiz de A mais raiz de B. Legal? Tudo bem? Olha o chavão agora. Olha o produto notável. Repara. É ele mesmo. Produto notável. É o terceiro produto notável que você aprendeu no 8º ano. Ou seja, o primo do Neymar. Legal? Então, como você já conhece o primeiro produto notável, A mais B ao quadrado, você também conhece o segundo, que é A menos B ao quadrado, e o terceiro, que é A mais B vezes A menos B. Ou seja, primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. O resultado é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Simples assim. A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Tudo bem? Então nós vamos utilizar, olha quem está aqui embaixo. A, raiz de A mais raiz de B, tem como seu conjugado raiz de A menos raiz de B. Então quando você multiplica um cara vezes o conjugado dele, olha eu trocando a segunda unidade aqui, ó. Um cara vezes o conjugado dele, o resultado vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nesse caso, quadrado do primeiro, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Mais quadrado do segundo. Então, lembrando, primeiro mais o segundo vezes o primeiro vezes o segundo, menos o segundo é quadrado do primeiro, que raiz quadrada de A é A, menos o quadrado do segundo. Raiz quadrada de B ao quadrado é B. Recapitulando, raiz quadrada de A ao quadrado é A, menos raiz quadrada de B ao quadrado é B. Então o produto notável já te dá ele prontinho. Sempre que acontecer isso, você vai ter isso como resposta e a gente não vai perder mais tempo. Beleza? Vamos ver as aplicações? Vamos lá! Terceiro caso, então, se acontecer uma raiz menos a outra, uma raiz mais a outra, o fator racionalizante vai ser o conjugado. Então nós temos aqui 9 sobre raiz de 17, olha, já estou com medo, menos raiz de 11. Então apareceu uma raiz de A menos raiz de B. Então o fator racionalizante vai ser raiz de A mais raiz de B. Então eu vou multiplicar esta fração por raiz de 17 mais raiz de 11. Por que mais, professor? Porque é o cofator. Beleza? Tranquilo? Perdão, conjugado. Olha eu indo pro terceirão lá já. Conjugado. Legal? Então vamos ver o conjugado de raiz de 17 menos raiz de 11. Olha lá. Então aqui está a fração, ó. A fração que nós temos. 9 sobre raiz de 17 menos raiz de 11. Em cima eu multiplico pelo conjugado do de baixo, que é raiz de 17 mais raiz de 11. Embaixo também multiplico pelo conjugado, que é raiz de 17
mais raiz de 11. Beleza? Tranquilo? Então, o que vai acontecer em cima? Em cima, você já sabe que vai apenas multiplicar, e embaixo é o produto notável. Vamos ver. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo na parte de baixo. Em cima eu continuo multiplicando. Precisa chover? Ah, professor, não precisa. Deixa fatoradinho. Legal? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui vai nos dar 17 menos 11. Ok? Olha lá, ó. Então, no caso que você já aprendeu, quando você aplicar aqui, ó, o fator racionalizante, que é o conjugado do cara de baixo, já pode vir direto para cá tranquilamente. Pode vir direto para cá. Beleza? Então, vamos continuar. Vai nos dar 9, que multiplica a raiz de 17 mais raiz de 11, sobre 6. Terminou, professor? Olha o choque. E essa fração aqui, o 9 sextos, dá para simplificar ou não? Dá. Simplificando por 3 e por 3, vai nos dar 9 dividido por 3, 3. 6 dividido por 3, 2. Dá para simplificar ainda? Não. Então, ficou maravilhante. Beleza? Tranquilo? Olha só o que você aprendeu hoje na racionalização. No caso do terceiro caso, você usa o produto notável, porque é um resultado de quando você multiplica um camarada pelo seu conjugado. Então, o fator racionalizante é o conjugado do camarada de baixo, do denominador. Beleza? Tranquilo? Vamos praticar um exercício? Vamos lá. Racionalize os denominadores. Agora, 2 sobre raiz de 7 menos raiz de 5. 2 sobre raiz de 7 menos raiz de 5. Então, pela primeira vez na aula de hoje, você vai pausar o exercício, resolver e, na sequência, nós vamos confrontar os resultados. 1, 2, 3, pause o vídeo. E aí? Chegou no veredito? Com certeza sim. Então vamos lá. Racionalize os denominadores. Nós temos aqui uma fração que o seu denominador é um número irracional. Na verdade, eu tenho 2. Legal? O que é um número irracional, professor? Uma das formas de você identificá-lo é uma raiz cujo denominador vai morrer lá dentro para sempre, não sai de lá nunca. Ok? Porque você não consegue escrever 7 como alguém ao quadrado para tirá-lo lá de dentro. Você não consegue escrever o 5 como alguém ao quadrado para tirá-lo lá de dentro. Tudo bem? Então, vamos racionalizar. Então, nós vamos multiplicar aqui por um fator racionalizante em cima e o mesmo fator racionalizante embaixo. Então, quem é o fator racionalizante desta fração, cujo denominador é raiz de 7 menos raiz de 5? Professor, é o conjugado. E quem é o conjugado? Raiz de 7 mais raiz de 5. Acertou! Olha que lindo! Beleza? Então, este fator racionalizante, o Negrão só vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma pausa. Não, deixa eu tentar fazer na unha aqui. O que é fazer na unha? Eu vou tentar colocar um carinha aqui. Nossa Senhora! Pensa num cara bom. Olha lá, ó. Porque se eu vou multiplicar, esse cara vai ter que estar entre parênteses, né, velho? Senão, eu vou multiplicar só pelo... Deixa eu tirar aqui agora. Dá licença. Isso, muito obrigado. Valeu. Depois eu pego de novo. Senão, se eu não colocar entre parênteses, somente o menos 5 que estará multiplicando todo mundo. Agora sim, coloquei entre parênteses, no seu caso você deve colocar também, e vou multiplicar em cima e embaixo pelo fator racionalizante, que é o conjugado do cara de baixo. Beleza? Tranquilo? Então, o conjugado é raiz de 7 mais raiz de 5. Por quê, professor? Porque eu só troco o sinal do segundo camarada. Certo? E aí não alterou o resultado da nossa fração e a gente vai conseguir matar a raiz, ou as raízes, na verdade, e as raízes que estão no denominador. Beleza? Vamos lá então? Então vamos. Olha só. 2, que multiplica a raiz de 7 mais raiz de 5. E aqui embaixo nós temos A mais B vezes A menos B. Então, quando você multiplica um cara pelo seu conjugado, o resultado é quadrado do primeiro. Raiz de 7 ao quadrado é
7. Menos quadrado do segundo. Você pode pegar tanto por aqui como por aqui. Menos o quadrado do segundo. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Olha que lindo. Beleza? Então, continuamos. No próximo passo, nós temos 2 que multiplica raiz de 7 mais raiz de 5. E o denominador, 7 menos 5 é 2. E eu te pergunto, matou o exercício? Terminou? Chegou onde nós queríamos? Com certeza não! Por quê, professor? Porque tem que simplificar quando for possível. Aqui você tem o 2 e aqui você tem o 2. Lembrando que você está racionalizando denominadores utilizando o conjugado. Você não pode esquecer de simplesmente simplificar uma fração. 2 com 2, um abraço para o gaiteiro. Cortou 2, cortou o 2, raiz de 7 mais raiz de 5. Galera, então vamos fazer uma recapitulação. Quando você tem um camarada que, ó o jogo rápido. Não, eu esqueci que eu deixei a marcação ali, ó. Não pode, ia atrapalhar tudo, tá? Então é o seguinte, quando você tem uma fração que a raiz é o denominador é uma única raiz. Se essa única raiz é quadrada, o fator racionalizante é a própria raiz. Caso 2, se você tem no denominador uma única raiz, só que essa raiz não é índice 2. Então, o fator racionalizante vai ser uma raiz com o mesmo índice e o radicando vai ter um expoente, o radicando é o mesmo do anterior, vai ter um expoente que é o índice menos o expoente do anterior que você já tinha. Ok? N de navio menos M. E aí você aplica o fator racionalizante em cima e embaixo, que ela vai desaparecer com a raiz. E no terceiro caso, você tem uma raiz mais um cara, uma raiz menos um cara, ou seja, necessariamente não precisam de duas raízes, basta uma, certo? Para você utilizar o conjugado como fator racionalizante. Racionalizou em cima, embaixo, só taca ali pau nesse carrinho, escutou o dedo estralando, ó. Taca ali pau nesse carrinho, que aí vai dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, o seu parceiro do 8º ano, primo do Neymar, produto notável, e um abraço pro gaiteiro. Desapareceu. Então, a partir de hoje, quando você encontrar com uma fração, tiver uma raiz embaixo, não dê mais um passo sem eliminar a raiz que está embaixo. Como? Utilizando a técnica da racionalização da aula de hoje. Beleza, galera? Tranquilo? Isso aí. Bom, opa, deixa eu apagar o cara ali, ó. Deixei o cara aí, negrão. Agora sim, ó, apaguei. Cara, quem é bom faz ao vivo. Seguinte, atividades para essa aula. O negrão vai postar uma lista de exercícios de aula de radiciação parte 4, que é racionalização, na plataforma do Plural. Que lista é essa, professor? São os exercícios do 1 ao 3 da página 77 e 78 da sua apostila. Então, você pode fazer o seguinte, entra lá, resolve, usa a sua apostila como rascunho, resolve nela e lá você faz a marcação, certo? Para mostrar quantas questões você acertou. Beleza? Esse é o objetivo, galerinha. Espero ter ajudado. Se Deus quiser, estaremos juntos o mais breve possível. Ele vai permitir com que isso aconteça. Beleza? E aí, até a próxima, se Deus quiser. Que legal!